Começa agora, programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora, falamos ao vivo e estamos aqui prontos para mais uma edição do programa Independente, resumindo para você, abordando para você aquilo que de fato é importante no Brasil, em Pernambuco e com foco na nossa região do Polo de Confecções. Você pode acessar o nosso programa, né? A gente lembra sempre, através dos portais, dos nossos portais parceiros, Santa Cruz Online, no Facebook e também no YouTube, blog do Ney Lima no Facebook, dos portais Agreste TV e Jardim do Agreste, na região de Belo Jardim, também através das páginas da Rádio Nova FM e também do Estação Notícia TV, de Brejo da Madre de Deus, transmitindo ao vivo também esse programa, através das páginas Rede Nordeste de Pernambuco e também do portal da Vale FM no Facebook. E pelas ondas do rádio, através da Toritama FM e Vale FM. Hoje nosso time está completo e a gente recebe aqui nos estúdios o vice-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Dida Dinan. Ele é pré-candidato a prefeito nas eleições deste ano, para as eleições deste ano. Comigo, Luciano Bezerra, Manassés e Ralph. Time completo hoje, boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, Ralph, Manassés. Ao grande amigo Dida Dinan, que se encontra aqui conosco já. Ao vereador Ronaldo Pacas também, grande parceiro que está aqui nos estúdios. O Gilberto, jornalista também aqui presente, e a todos os nossos parceiros que acompanham pelas rádios Vale FM, Toritama FM e pelas plataformas digitais. Boa noite, Ney. Boa noite, Ralph, Luciano. Boa noite, vice-prefeito Dida Dinan, o vereador aqui, Ronaldo, que está, e todos vocês que estão aí do outro lado, nossos ouvintes, nossos espectadores. Uma excelente noite de sexta-feira para todos nós. Boa noite, Manassés. Boa noite, Luciano, Ney, meu amigo Dida Dinan, Gilberto, Júnior, Ronaldo Paca, meu amigo. Falar em Rádio FM, Rádio Vale do Caparibe, não lembrar de A Noite é Nossa com Ronaldo Paca, a história foi mal contada. Agora eu deveria fazer com você o que você fez comigo no seu programa, né? Tá seus áudios aqui no ar agora, né, Ronaldo? A Noite é Nossa e o Bocão. E o Bocão, exatamente. E o Bocão. Exatamente. O Bocão era o carro de som de Ronaldo Pacas, é? Eu não lembro não, eu vi foto que ele me mostrou. Não faz esse tempo não. Tá certo. Olha, então você continua então com o nosso programa. Daqui a pouquinho nós teremos essa entrevista com Dida Dinan, né? Fique ligado, acompanhe no decorrer desse programa. Vou atualizar aqui números em relação à Covid-19, como a gente faz todos os dias. A Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou hoje 1.542 novos casos da Covid-19 no estado. Entre os confirmados hoje, 425 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 1.117 como leves. Agora, Pernambuco totaliza 32.255 casos já confirmados. Além disso, foram confirmadas 103 mortes e, com isso, o Estado registra 2.669 mortes pela Covid-19. Retomada gradativa em Pernambuco, falando agora em relação a... Inclusive, esse é o comentário dessa virada de mês, né? A possibilidade aí do comércio passar a voltar em todo o Brasil, em várias partes do Brasil, e ter aí gradativamente a nossa vida voltando ao normal. Não sei se vai ser normal, né? Mas vai ser voltando aí a uma realidade mais próxima do que a gente tinha. Na coletiva de imprensa realizada ontem, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Bruno, anunciou que o governo do estado tem um plano de 11 semanas, cerca de 3 meses, para realizar a reabertura gradual de todas as atividades econômicas. Segundo o secretário, a projeção é de que as medidas sejam adotadas, assim como os números de casos de Covid-19, assim como eles melhorarem, né? Tiverem uma diminuição. No entanto, o estado informou que não definiu a data para o início dessa retomada.
vamos trazer aqui um trecho do vídeo do pronunciamento do secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, pronunciamento importante. Dentro do nosso plano, estabelecemos um cronograma que prevê a retomada gradativa e planejada das atividades econômicas num período de 11 semanas e que está atrelado aos dados de evolução da pandemia do coronavírus no estado de Pernambuco. Também apresentamos aos setores produtivos um plano de horários diferenciados de trabalho para cada um deles, com o objetivo de reduzir a quantidade de trabalhadores nos horários de pico no transporte público da região metropolitana. Dentro do nosso plano, cada atividade econômica terá um protocolo de funcionamento específico com 3 eixos. Um eixo com regras de distanciamento social, um eixo com regras de higiene e um eixo com regras de comunicação e monitoramento. É importante salientar que a gente deve obedecer o decreto onde estabelece a quarentena mais rígida nos 5 municípios da região metropolitana agora até o dia 31 de maio, para que a gente possa ter uma melhoria nos indicadores de saúde e que a gente possa dar início ao nosso planejamento do convívio e das atividades econômicas aqui no estado de Pernambuco. Tá aí, o pronunciamento do secretário, só fica meio estranho, não é, Luciano? Porque o prazo é longo. Eu não sei se isso tem previsão científica, não sei, em relação a... Porque ele deixa claro também que vai acompanhar os casos. Mas dá uma previsão aí de 11 semanas para o retorno gradativo. Ficou realmente bem complicado aí. São quase 4 meses, né, Ney? Nós ficamos evidente que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela deve detalhar como se dará esse plano gradual, porque nós temos, de certa forma, hoje, pelo fato de algumas atividades essenciais estarem funcionando, uma gradualidade, né, dessa reabertura de algumas atividades, por serem essenciais. Então, a gente fica curioso se serão todas as atividades que irão retomar e observando as medidas sanitárias, se são mais algumas atividades que serão aos poucos permitidas aí o funcionamento. É preciso realmente a gente ver o detalhamento desse plano para que a gente possa fazer um comentário mais assertivo. Agora, só uma observação, se são 11 meses para começar, não é isso que eu entendi? Não, entendi que para a abertura final... Gradativa ao longo de 11 meses. Ao longo de 11 meses. Esse plano será executado em 11 semanas. 11 meses. Já está judiando demais. Quase 4 meses, né? Então entendi. Só colocaria em xeque, Ney, a ideia aqui vazou, acabou a diretoria do Moda Center dizendo que não era bem daquela maneira, mas que dia 30 de junho estaria sendo preparado um plano para se abrir o Moda Center novamente. Mas entendi que, de maneira gradual, em 11 semanas, nós estaríamos com todo o comércio aberto. E eu só fico pensando, sabe, o que é que está nessa ponta, no planejamento do governo? Quais são os tipos de negócio, né, de aglomeração que está lá nos 11 meses para ser aberto, né? Se há essa escala aí de acordo, acredito eu, que de acordo com os tipos de aglomeração. Enfim. Agora, a questão aí, Ney, ouvintes espectadores, é que 11 semanas, será que o secretário não entendeu que o Estado está quebrando? Eu acho que falta, não sei o que é que está acontecendo, se esse pessoal imagina que se a iniciativa privada parar, tem uma fábrica de dinheiro dentro do governo do Estado. Eu só posso imaginar, porque são 11 semanas, Luciano. 11 semanas. A gente já vem há 2 meses numa quarentena de meia boca, uma quarentena realizada apenas pelas classes A e B, quando a gente anda na periferia, no subúrbio, seja de uma cidade de médio porte como Santa Cruz, ou seja de uma grande capital. Ney, isso não está acontecendo, essa quarentena não é observada. E dizer que o comércio ainda vai ter que esperar 11 semanas para gradativamente ir abrindo. Bom, eu não sei o que é que está se passando pela cabeça do governo do Estado e espero que os prefeitos estejam pensando diferente, porque nós não temos, prestem atenção, nós não temos condições, mesmo com a ajuda do governo federal, com esses R$600, o comércio parado, estou aqui do lado de um contador, que é Luciano Bezerra, sabe que a quebradeira vai ser ainda maior a persistir um plano como esse, que pode durar ainda cerca de 3 a 4 meses. Eu penso que esse pessoal não está a par da realidade do povo. Eu fico imaginando o seguinte também, sabe? Quando a gente vê aqui na nossa realidade local, o funcionamento, Manassés, hoje da entrega das mercadorias, que promove, de certa forma, a aglomeração, as pessoas estão se cuidando, e a gente enfatiza que deve haver esse cuidado para evitar a contaminação, mas a diferença que tem para alguns restaurantes que mantêm as pessoas, de certo modo,
distante ali em suas mesas que não poderia já estar funcionando também. Por isso que é preciso a gente ver, de fato, quais as atividades e como será esse planejamento que o governo do Estado colocou para a gente ser mais assertivo. Mas é algo que preocupa. Aqui, sabe, como a imprensa está repercutindo isso, esse pronunciamento, inclusive, foi ontem à noite, né, que aconteceu, e não há, de fato, nenhum detalhamento de qual é esse plano. Mas o que o governo anuncia é que há um plano de retomada gradual de 11 semanas em Pernambuco. É isso que se tem. Mas ele realmente não diz quais seriam os aspectos iniciais desse plano, quais seriam os segmentos que iriam começar a operar. Ele não traz. Né? Isso aí, de fato, não está acontecendo. Manassés tocou num ponto interessante, né? Que a gente fez uma quarentena capenga, né? Nem resolveu, nem achatou a curva, e o comércio está fechado. Realmente, talvez tenha esticado demais a corda e agora, mesmo sem a solução do desnível da curva, vai precisar realmente se abrir no ápice da pandemia. E veja que esse vírus tem particularidades, porque se você pegar a cidade de Nova York, só a cidade de Nova York, com 10 milhões de habitantes, já tem mais mortos do que o Brasil todo. Nova York totalmente parado, ali é lockdown, tudo fechado. O Brasil tem esse negócio, um lugar é mais ou menos, o outro é... Ninguém se entende. Não tem nenhum canto certo, um local é mais ou menos, o outro é nada. Não tem. E nós não temos os números que uma cidade só dos Estados Unidos tem. Então, é preciso entender que esse vírus tem particularidades. Tem mais de 3 mil municípios no país que não tem um caso de Covid. Mais de 3 mil. É possível que vai se tratar, Ralf, todos de igual modo. A gente vai parar a economia durante mais 3 meses. Eu, sinceramente, não entendo o posicionamento de determinados agentes políticos, agentes públicos, porque parece que torcem pelo caos. Continuando nessa pauta, durante a coletiva, o secretário foi questionado através da redação da TV Asa Branca, afiliada à Rede Globo, sobre a posição do governo do Estado em relação a uma possível reabertura das atividades econômicas do Moda Center Santa Cruz. Vamos então ao trecho do vídeo em que esse questionamento foi feito. A última pergunta de hoje é da TV Asa Branca. O Moda Center Santa Cruz vai começar a adotar medidas para a reabertura do centro de compras. As cidades podem reabrir os comércios sem o aval do governo do Estado? Ainda falando sobre o polo de confecções do Agreste, as empresas que exportavam para outros países começaram a sentir o impacto da pandemia antes de março. Há alguma medida para elas? Bom, nós fizemos um programa junto ao polo de confecções para que a gente pudesse converter parte dessas indústrias para fornecer materiais que estão em alta demanda agora, como no caso das máscaras, dos aventais, dos EPIs, através do Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil, a organização social que cuida da política pública da Cadeia Têxtil e Confecções de Pernambuco. Nós elaboramos uma ficha de produtos para que as indústrias pudessem pegar essa ficha, desenvolver os produtos, pegar um selo de conformidade e começar a vender dentro desse selo de conformidade do Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil. Tivemos um excelente sucesso. O governo do Estado, através da Agência de Desenvolvimento AD de Pé, investiu na compra de 1 milhão de máscaras para poder fazer a distribuição para a população. Outras empresas também aderiram ao programa, comprando volumes e quantidades expressivas. Então, nós já vendemos mais de 5 milhões de máscaras. Também tem sido vendido questão de avental, de EPI. Então, você conseguir pegar a sua indústria e converter para onde está sendo demandado agora é uma das ações que a gente conseguiu implantar. Em relação às atividades, mais uma vez, a gente vai esperar até domingo para avaliar a questão do andamento das curvas da contaminação com a saúde, para a partir do domingo a gente estar dialogando com os municípios e conversando com os setores para estar detalhando o nosso plano de como a gente espera que as atividades econômicas devem funcionar dentro de novos protocolos específicos e obedecendo sempre o acompanhamento dos equipamentos e dos dados da saúde, para que a gente possa fazer esse difícil equilíbrio entre manter atividades econômicas funcionando, mas sempre cuidando, olhando para preservar e salvar vidas. Em resumo, sobre a reabertura do Moda Center, dos polos de venda aqui do polo de confecções, o secretário não disse nada, né? Ele falou das medidas de fabricação de máscaras, agora disse que vai avaliar. Interessante como o governo disse que vai avaliar essa curva até domingo, e será que é significante o resultado que tiver até domingo, né? Ney, acho que tem algo que a gente tem que pontuar aqui, e diversas vezes nós já falamos, que desde aquela decisão do STF, que apenas reconheceu o que diz a Constituição, que é competência comum dos estados e municípios,
É preciso, e como bem disse, salvo engano, o Manassés ainda há pouco, as particularidades que tem em cada região, que os prefeitos de algumas cidades tenham a coragem de analisar as especificidades da cidade e não esperar simplesmente as decisões que vêm do governo do Estado. É evidente que toda decisão ela tem que ser baseada nos critérios científicos, de modo que possa preservar as vidas. Mas essa dependência, muitas vezes, das decisões do governo, a gente escuta respostas como essas agora, que acabou não esclarecendo o que a jornalista questionou. Perdeu uma ótima oportunidade de citar a decisão do Alexandre de Moraes e apenas só, não é, Luciano? Exatamente. O ministro Alexandre de Moraes, numa decisão monocrática, decidiu a leitura da Constituição que ele faz, que é competência tanto dos governadores quanto dos prefeitos. Apenas isso. Falou e não disse nada. Agora, talvez esteja aí também uma mensagem por trás de que o governo do Estado quer deixar os prefeitos a reboque das decisões dele. Pode ser. Né? E não está. O prefeito aqui de Santa Cruz pode decidir amanhã abrir o Moda Center. Agora, eu já entendo que o governo ele deve estar montando esse plano, não é para Recife, até porque Recife tem prefeito também, né? Ele quer caminhar numa certa linha, né, de igualdade aí com os municípios de Pernambuco. Agora, outra coisa também, sabe, porque assim, a gente questiona, eu estou partindo também aqui para a questão opinativa, né, que o ministro do STF deu aos municípios e estados as suas autonomias. Mas veja, Santa Cruz não é autossuficiente em saúde. Então, se o prefeito daqui tomar uma decisão diferente daquilo que diz o governo do estado, é o estado que vai ter que assumir os nossos doentes. É onde eu acho que nenhum prefeito nesse estado tomará uma decisão solta, né? Tem o direito, mas não tomará. Todos os hospitais de referência não estão no município, né? Todas as pessoas que adoecem gravemente da Covid estão tendo que usufruir dos hospitais de referência do Estado. Exato. E aí tem o Ney pontua uma coisa interessante. A partir do momento que você toma uma decisão sozinho, né, você vai acabar arcando com a consequência, todo o Estado vai acabar arcando com a consequência. Eu não tenho dúvida que, de acordo com o que tem sido feito, desde o início dessa crise que a gente está passando, Santa Cruz só abre o Moda Center quando Caruaru e Toritama abrirem os seus respectivos parques de feira. É o mais prudente também, né? A gente imagina, por exemplo, hoje, se Toritama, a revelia de Caruaru e de Santa Cruz, resolvesse abrir o seu centro de compras. Iria ser uma situação muito complicada. Agora, tem uma questão... O passo do Moda Center ou qualquer outro município, se tem Toritama, né? Mas qualquer outro dos três municípios. Tem uma questão que pode amarrar o prefeito Edson aí, Edilson e a Raquel Lira, que tem um decreto em vigência, apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, dizer que é de competência de prefeito e governador, existe um decreto estadual dizendo que não pode ter aglomeração de mais de 10 pessoas. Isso vetaria a abertura do Moda Center Santa Cruz. Mas, na prática, ele já estaria sendo infringido pelas movimentações que nós temos hoje. Não mas só em Santa Cruz, mas aí, Luciano, me permita, aí quando estaria sendo infringido por parte da população. A partir do momento que o prefeito dá uma canetada autorizando a abertura, estaria sendo infringido pela instituição Prefeitura de Santa Cruz. Agora veja, a competência nesse caso não é do prefeito? Exato. É do prefeito, Ralf. Mas existe um decreto que vai ser ferido se ele abrir o Moda Mas Center. essa medida... Ela foi antes da decisão do STF. Ela é antes da decisão. A decisão do STF tornou isso sem efeito se o prefeito, se Edson decidir, ou Edilson ou a Raquel decidirem abrir o polo de confecções, eles vão abrir tranquilamente. O que o governo do estado pode fazer é adotar medidas de retaliação, dizer que não vai garantir a segurança, que não vai garantir... Me permita até um exemplo, Manassés. Houve, semana passada, um decreto do governo do estado permitindo os escritórios de contabilidade funcionar com até 5 pessoas. Então, já estava em vigência isso. O governo municipal editou o decreto com a mesma redação. Ou seja, com a mesma. E não uma decisão que vai de encontro mas se ele tivesse... a um decreto do governo do estado. Mas, eu não estou dizendo aqui que sou a favor nem contra a abertura do Moda Center agora. Estamos debatendo a questão legal. Para mim, a decisão do Supremo Tribunal Federal não anula os decretos em vigência. Mas dentro dessa perspectiva, se com esse decreto do governo do estado, pegando de novo o exemplo dos escritórios de contabilidade, se o prefeito municipal tivesse editado o decreto de que não poderia funcionar, ainda que o decreto do governo estadual permitisse, o governo municipal, pela competência que tem de legislar sobre as medidas sanitárias, poderia vedar. Pois é.
Deixar um abraço aqui, meu amigo Márcio Felipe, né, acompanhando a gente, mandando recado aqui. Nete Vieira também deixando o recado. Enfim, você nos acompanha através das páginas, né, que nós citamos. Intervalo, só 30 segundos, voltamos em instante. Minha gente, chegou a hora de falar de coisa boa. Precisa consertar seu carro ou moto? A Auto Pronto resolve para você. Tudo que seu veículo precisa em um só lugar. Excelência no atendimento. Equipe formada por profissionais altamente qualificados. E os melhores preços e as melhores peças do mercado. Deixe seu veículo em boas mãos. Agende seu serviço pelo fone e WhatsApp 81 37 31 0798. Auto Pronto, na Avenida Bela Vista, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Muito bem, olha, trazendo agora números de Brejo da Madre de Deus, 126 casos do coronavírus em Brejo da Madre de Deus. O número do novo coronavírus continua aumentando e preocupando no município de Brejo. Na atualização de hoje, mais 3 casos foram confirmados e foram divulgados. 30 pessoas já se curaram no município. Brejo da Madre de Deus tem agora 126 casos confirmados da Covid-19. Desses, 64 são mulheres, 62 são homens. E aí os locais do município com as síndromes, né, com as pessoas contagiadas. A sede do município tem 43 casos, Fazenda Nova 22, Cavalo Russo tem 20 casos, Cavalo Russo tem muitos casos, né? Barra de Farias 17, Fazenda Velha 12, São Domingos 5, Sítio Catolé 2, aí tem casos, né, com um caso, Serra Rasa, Açudinho dos Oitis, Sítio Estrago. Em cada uma dessas localidades tem um caso, né? Então esses são os casos lá de Brejo. Jataúba confirma 8 casos da doença, 8 casos hoje, né? Confirmados hoje. A soma agora vai para 69. A Secretaria Municipal de Jataúba divulgou o boletim com as atualizações do novo coronavírus nas últimas 24 horas. 8 novos casos foram divulgados, sendo assim 3 homens de 29 e 42 anos de idade, aliás, 29, 35 e 42 anos de idade, e 5 mulheres com idades de 22, outra de 46, 53 e 74 anos. Um dos casos confirmados hoje, a notificação foi feita através de laboratório particular. 2 casos suspeitos foram descartados, então essa é a atualização dos números de Jataúba. Com essa atualização, o município soma então 69 casos. Toritama também teve mais um estouro. E Toritama confirmou mais 18 casos só hoje. O município de Toritama passa a somar, então, 67 pessoas infectadas. Toritama, com cerca de 37 mil habitantes, teve um aumento preocupante no número de casos confirmados do novo coronavírus. Nesta sexta-feira, 29, 18 casos foram confirmados, divulgados pela Prefeitura. A Prefeitura divulgou também um gráfico dos casos confirmados por bairro. A maior parte dos casos estão no centro da cidade e se encontra ali 41 infectados. Infelizmente, 4 pessoas já morreram, já perderam a vida, vítima da doença na capital do Dins. 18 se recuperaram, 24 estão em investigação. Deixa eu trazer aqui os casos de Santa Cruz, né? Enviados aqui pelo Geraldo Moura. Boletim de Santa Cruz do Capibaribe confirma hoje um aumento também expressivo de casos. Santa Cruz do Capibaribe tem 71 casos confirmados. Luciano fez a conta, Luciano? Não, quantos tinha ontem? Quantos tinha ontem, Geraldo? 54 ontem, hoje 71. Então nós temos um aumento aí de 17 casos. 17 casos confirmados só hoje em Santa Cruz. Muito então, parecido com Toritama, né? Isso, muito parecido com Na Toritama. verdade, a região tem demonstrado isso, né, Ralf? Um aumento em termos percentuais bem parecido, né? Estamos trazendo essa informação em primeira mão aqui. 41 casos confirmados em Santa Cruz. Ô Ney, você não está esquecendo nada, não? Que eu lembro, se tiver, estou esquecido. Tá esquecido. Você prometeu ontem que ia passar o WhatsApp do programa hoje. O pessoal Não, nos próximos dias. Nos próximos, tá igual a política ruim, Bilu já prometendo mandou as aqui, coisas Bilu aí. já mandou aqui. Se vocês quiserem ver Bilu na sala dele... Engraçado, para cobrar aqui aos políticos a gente tem um bocão bem grande. Aí você promete e Não, você não leu nas letras miúdas do que eu falei. Você não leu nas letras miúdas do que eu falei. Tinha nos próximos dias. Pode pegar a fita aí. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo ex-vereador Ideraldo Abrantes. Abraço. Com certeza tá ouvindo o programa da gente, viu? Ideraldo? Isso. Tá assistindo o programa da gente, não tenho dúvida disso. Isso. Mandar aqui para Elivaldo a foto do Bilu para ele postar aqui também, já colocar aqui daqui a pouquinho. Vamos lá, continuando para a gente fechar a nossa pauta e iniciar daqui a pouquinho a entrevista com Dida Dinan.
A Prefeitura e as entidades elaboram retomada, proposta para a reabertura. Ontem, uma reunião entre a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe e as diretorias do Moda Center e CDL do município, foi unificada a proposta com medidas de segurança, planejamento e estratégias para levar às autoridades sanitárias do Estado e ao governo de Pernambuco um pedido de análise para, após o pico da pandemia, iniciar a reabertura do Moda Center Santa Cruz e do calçadão Miguel Arraes de Alencar. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, após o encontro, o prefeito Edson Vieira entrou em contato com o governador Paulo Câmara e repassou as informações sobre a futura abertura do comércio para que atenda às especificações sanitárias. Ainda de acordo com a Prefeitura, o governador ressaltou que, na próxima semana, irá apresentar um plano específico conforme indicadores sanitários para o polo de confecções. E um novo decreto foi divulgado em Santa Cruz. A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe divulgou hoje o novo decreto que autoriza o funcionamento de óticas, serviços de contabilidade e de construção civil a partir da próxima segunda-feira. E as empresas deverão seguir algumas regras publicadas no decreto. As óticas deverão funcionar com hora marcada para evitar aglomeração e os serviços de contabilidade devem restringir o atendimento e dá no máximo 5 pessoas por vez. Já os serviços de construção civil deverão ser realizados com no máximo 10 pessoas por obra. Lembrando que é serviço de construção civil, não é loja de material de construção. Dona, me permita, se o texto no decreto foi esse, fica muito solto as coisas. A prefeitura decreta que tem um limite de horas para as óticas funcionar. Sim, de 8 a meio-dia, de 2 às 6, está delimitando a hora. Não, ela fala de marcação de hora, não? Eu não vi o texto original, não li essa parte. Estou dizendo, se o texto do decreto foi esse, delimita o tempo, a hora, né? Então, se foi esse, precisava ser mais específico, né? A gente tira a dúvida, então, depois. Não sei se os colegas concordam aí comigo. Eu também não vi o texto completo do decreto, vi apenas essa parte que diz respeito aos escritórios de contabilidade, então é preciso a gente realmente ver o conteúdo completo. 7 horas e 26 minutos, intervalo 30 segundos. Na volta, a gente inicia o nosso bate-papo com Dida Dinan. Em cumprimento ao decreto estadual e visando a saúde de seus clientes e colaboradores, a JCL Casa e Construção continua com suas lojas físicas fechadas. Mas você pode contar conosco em sua reforma emergencial ou reparos na sua casa. Entre em contato agora mesmo, através dos nossos canais de atendimento online em Santa Cruz do Capibaribe, pelos fones 3731-2966 e 3731-2048. Em Caruaru, através do 996-34-47-27. JCL Casa e Construção. Muito bem, tirando a dúvida aqui em relação às óticas, é hora marcada. Atendimento com hora marcada para evitar aglomeração. É isso que está lá no texto do decreto da Prefeitura. Conosco o... Sendo assim, foi bem feito, bem feito. Isso. Conosco o vice-prefeito... A minha imagem está certa agora. Dida Dinan, boa noite, Dida. Boa noite, Ney Lima. Boa noite, meu amigo Luciano, Manassés. Boa noite, meu amigo Ralf. Meu amigo Manassés também, né? Falei todos os amigos. Boa noite, Ronaldo Paca, sei que está assistindo. Geraldo, Gilberto, Júnior, Deraldo. Boa noite aos meus amigos da Vila do Pará, Poço Fundo, de todos os sítios do nosso município. Oscazão e região, Santo Agostinho e toda essa região. Boa noite, Santa Cruz de Capibaribe. Dá uma boa noite a todos os pastores, em nome do pastor Isaac e do pastor Mauro. E a todos os padres de nossa cidade. Padre Kennedy, Padre Helder, Padre José, Padre Erasmo e o Padre Márcio. Dizer que sou solidário a todos. Boa noite a todo o povo de Deus. Dida, vamos iniciar então. Eu vou já trazer a primeira pergunta. Eu tenho certeza que essa pergunta é a que todo mundo quer que faça. Você fez uma entrevista, você participou de uma entrevista lá na Rádio Comunidade com Natália Arruda. Pode desligar os seus microfones aqui, está saindo barulho aqui. E aí o Natálio fez um apertozinho, não foi um aperto grande não. E já naquele apertozinho, você saiu ali com uma de que não tem nada a ver com isso, ou não tem muito a ver com isso em relação à prefeitura, né, ao governo do prefeito Edson Vieira. E a minha pergunta é, você pretende levar esse discurso ou você se arrependeu daquilo que disse? Dida está envolvido totalmente, 100% com o governo, ou não vai dar justificativas de tudo em relação ao governo? Eu sempre
trabalhei de forma correta. Eu acho que, não sei se sou o único vice-prefeito que não tive problema nenhum com o prefeito Edson. Porque geralmente a gente sabe que o vice tem uns até que desejam alguma coisa errada para assumir o mandato, mas eu tenho um comportamento diferente. Eu fico torcendo muito e ajudando para que as coisas aconteçam de forma correta e que seja bom para o nosso povo, que tanto precisa e que confia também em nós políticos. Mas o senhor não respondeu o que eu perguntei, não. Sobre... Se o senhor vai manter o que o senhor falou lá na Rádio Comunidade ou se o senhor se arrependeu do que disse? Quando disse que o que é que eu tenho a ver com isso, né, em relação a cobranças relacionadas sim. Às vezes ao governo de Edson? Algumas colocações, mas eu tenho uma cabeça erguida, assumo às vezes algumas falas, mas estou junto com o prefeito, estou junto com o meu grupo e junto com o povo de Santa Cruz de Capibaribe. O senhor está junto e o senhor responde pelo governo? Eu respondo pelo governo porque eu vejo, Ney, várias e várias acusações. Quando você vê no final da história, é mais problema político e a gente procura entender e passar segurança para o povo. Ok, já furei a pergunta que vocês queriam fazer, pode fazer as outras agora. Dida, primeiro dizer um prazer estar aqui com você que é um grande amigo. E minha pergunta vai nessa linha do que o Ney apontou. É perceptível nas suas entrevistas que você vem defendendo, nessa linha de pré-campanha, que se você for eleito, você pretende dar continuidade ao trabalho do que Edson vem desenvolvendo. No entanto, nessa narrativa que você vem falando, algo me chamou a atenção essa semana. O blog do Ney Lima trouxe, acho que na quarta ou terça-feira, a notícia de uma nova ação de improbidade administrativa que foi protocolada contra o prefeito Edson Vieira. A base dessa ação de improbidade administrativa é de um julgamento do Tribunal de Contas do Estado que julgou irregular mais de 1.000 contratos temporários. E desses contratos temporários, vários deles foram assinados por você, inclusive usando uma linguagem popular. Nesse processo do Tribunal de Contas, você também é acusado. Me chamou a atenção, dentro dessa narrativa, a sua defesa. Abre aspas, o que é que o Dida Dinan diz na defesa? É bom destacar que, no início do ano de 2017, o defendente, no caso você, encontrou um enorme caos no serviço público em diversas áreas. Tanto é assim que diversos secretários solicitaram ao gestor urgentemente a contratação de pessoas para preencher as lacunas, após constatar efetiva paralisação na prestação dos serviços públicos municipais. Fecha aspas. Depois você continua, abre aspas. Destaca-se novamente que a debilidade no momento das contratações temporárias em apreço encontrava-se em enorme dificuldade para prestar serviço público essencial, já que, conforme ofícios, a municipalidade vivenciava um verdadeiro caos no seu setor pessoal, necessitando urgentemente de mão de obra para cumprir o mínimo dos anseios da população. Fecha aspas. Essa foi a sua defesa. Nesse contexto, como é que o Dida Dinan vai conseguir conciliar essa narrativa de querer dar continuidade à gestão de Edson, quando em uma defesa no Tribunal de Contas ele diz que em 2017, que é uma continuidade do governo de Edson, que foi reeleito, estava um verdadeiro caos? Veja bem, Luciano, esse problema de pessoal dos 54% existe em várias prefeituras. Só que muitas vezes você precisa tocar os trabalhos, como por exemplo, na educação. Dida, só para não se tratava dos 54%, mas de contratos irregulares. Sim, mas se acontecer alguns contratos, é que realmente estava precisando, entendeu? Então, em gestão você sabe como é que acontecem as coisas. E a gente, por mais que tenha esse cuidado, mas de repente as coisas acontecem. Mas a minha dúvida é que na sua defesa você disse que a gestão estava um verdadeiro caos. No entanto, na sua pré-campanha você defende a continuidade da gestão. Como é que o eleitor ele pode identificar se é um verdadeiro caos, como você disse no Tribunal de Contas, ou se é uma continuidade que você pretende dar se for eleito? Me tire uma dúvida. Você está falando quando eu assumi a prefeitura? Em 2017. Sei.
Mas aí vem essa continuidade do prefeito, que a gente sabe que precisamos tocar os trabalhos pela frente e você tem que fazer algumas coisas para que não pare a nossa cidade, não pare o nosso trabalho. Boa noite. Prazer receber também você aqui conversar. Prazer, Márcio. Dida, a pergunta é a seguinte. Ultimamente a gente vem sempre ouvindo sobre a questão da novidade na política. Foi uma das coisas, inclusive, que o presidente Bolsonaro falava sobre a nova política em relação à velha política. E hoje nós temos aí o senhor como pré-candidato e temos mais 2 pré-candidatos, incluindo também um que já tem uma longa carreira, que é o Fernando Aragão. Mas a pergunta que eu lhe faço é diretamente sobre essa questão do novo. O senhor pretende, eu continuo pegando aqui a deixa do que o Luciano perguntou. O senhor entende que representa, Dida, em alguma coisa o novo para Santa Cruz ou é a continuidade do governo de Edson Vieira? Porque é um governo que tem os seus desgastes. O senhor pode também colocar algumas questões positivas, mas tem sérios problemas. A pergunta é, Dida é o novo no Grupo Boca Preta que vem para fazer uma coisa nova na administração pública ou é mais do mesmo do que vem sendo feito pelo prefeito Edson? Manassés, mesmo sendo o sucessor de Edson, você tem que ter um novo projeto para a cidade. Edson trabalhou muito e todo mundo percebe isso. Mas eu, pré-candidato hoje, e vou mostrar o meu plano de governo na hora certa. Que você sabe, acredito que todos os pré-candidatos estão se montando aí com seus planos de governo e vão apresentar. Então, eu não posso ser diferente. Eu tenho que ter o meu plano, manter todos os avanços da gestão Edson Vieira e melhorar ainda aonde a gente não conseguiu. Boa noite, meu amigo Dida Dinan. Boa noite, Ralf. É um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios, né? Você um cara do povo que chega a uma pré-candidatura. Dida, a minha pergunta versa justamente pegando um gancho nisso que você fala no final. Manter os avanços de Edson e melhorar no que você entendeu, que eu acho extremamente normal, de que não concordou dentro do governo. Houve uma polêmica muito grande na última semana a respeito dos lavatórios comprados para a higienização das pessoas nas ruas de Santa Cruz nesse momento de pandemia. Dida, eu queria saber o que você pensa a respeito disso. O valor, você acha que foi um valor razoável? Ou, Dida, essa seria uma das coisas que Dida não faria estando à frente da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe? Eu quero falar da importância daquelas pias, que não é bem uma pia, como as pessoas, principalmente a oposição, fica colocando. É um lavatório completo, entendeu? E aí são várias e várias histórias, e colocando preço, falando que em outros lugares existem preços melhores, mas vamos ver se é as mesmas pias, se é os mesmos lavatórios. Então, vivemos em um ano de eleição e acredito que as oposições de Santa Cruz de Capibaribe, claro que não vão dar moleza. Então, pega, joga de qualquer jeito, muitas vezes sem ter conhecimento o que é um poder público, e aí dá todos esses comentários. Mas está aí no portal Transparência, Edson já, através das redes sociais, já mostrou, a firma provou também, a firma de Campina Grande já enviou nota para que seja esclarecido, então eu não vejo problema nenhum. Dida, pegando o gancho ainda do que Ralf está colocando, o senhor já encerrou dizendo que não vê problema nenhum, certo? Mas analisando até friamente como você fez, suponhamos que o lavatório não seja tão simples, seja mais sofisticado, tendo outros acessórios e tudo mais. Mesmo assim, se o senhor fosse o prefeito, o senhor teria feito a mesma compra como o Edson fez? Teria procurado um preço melhor. Mas, para salvar a vida, num momento desse, precisa pressa. Então, o prefeito já comprou juntamente com a secretária de saúde. E aí, por quê, Ney? Para ficar bem claro, se você comprar alguma coisa, por exemplo, de material de construção, e se você sair daqui para Caruaru, Campina Grande, lógico que você vai encontrar um preço mais barato. Isso é claro, todo mundo sabe disso. Mas vamos ver se é a mesma peça
comparando com a que foi comentada. Então, é por aí. Eu acho que tem toda a transparência e não precisava nem desse problema todo. Dida, eu vou aproveitar ainda nessa linha do que o Ralf e o Ney pontuaram, sendo que num contexto geral, né? A gestão de Edson, é evidente, tem os avanços que são narrados aí por você, mas ela também tem algumas marcas, como o caso da KMC, viu aquela discussão da torta, depois a água da Compesa na casa do prefeito, essa história das pias, enfim, uma série de acusações, deixar claro que são acusações, algumas ainda sendo apuradas, que marcaram também o governo Edson. Se Dida, sendo eleito, e se fosse prefeito, faria diferente nessas situações do que o prefeito Edson fez, ou faria a mesma coisa? Luciano, o prefeito Edson trabalhou muito. Você falou de acusações, mas ele não foi condenado ainda. Eu quero começar mostrar o trabalho do prefeito no começo ali do seu primeiro mandato, que foi a retirada daquelas barracas, que muita gente, vários prefeitos, não conseguia tirar por conta dos votos daquelas famílias. E em seguida, fez aquela praça de alimentação ali na PE 160. Quando foi acusado na campanha que não gostava dos pobres, ele acabou com 3 favelas em nossa cidade e deu um teto, deu um lugar digno àquelas pessoas que moravam no meio da rua, lá no Jaçanã. Edson melhorou o trânsito de Santa Cruz de Capibaribe, todo mundo sabe. Foram mais de 300 ruas calçadas, 10 milhões de asfalto, 300 casas populares. E se você for para a saúde, você vai ver UPA 24 horas, você vai ver AME da criança, você vai ver a reforma do hospital municipal, você vai ver vários e vários postos de saúde aí totalmente recuperados, 2 postos de PSF que a gente entregou no final do ano, lá na... Mas a pergunta é, o senhor manteria esse mesmo comportamento nessas ações de tudo que foi Edson acusado, ou teria feito algo diferente? Eu costumo fazer as coisas de forma correta. Eu acho que tem muitas acusações e até agora, como falei, ninguém provou nada, e é o prefeito, para mim, que mais trabalhou em Santa Cruz de Capibaribe. Dida, minha pergunta é a seguinte: você fala de avanços do governo, e eu queria que você me pontuasse uma área específica que o governo avançou. Mas eu quero também uma área que o governo não avançou. Essa área não avançou e essa, se por acaso eu for candidato a prefeito e eleito, eu vou mudar e vou fazer melhor. Manassés, o prefeito Edson, ele trabalhou em todos os recantos do nosso município. Se você for em qualquer bairro aqui de Santa Cruz de Capibaribe, você vai ver trabalho. Se você for na zona rural, é a mesma coisa. Depois do ex-prefeito Agostinho Rufino de Melo, que eu aproveito a oportunidade e mando um abraço a Salete e toda a sua família, foi o prefeito que mais trabalhou pela zona rural, Edson Vieira. Então, é um prefeito que muita gente, até porque percebe também os avanços da cidade, porque se você for tirar uma foto de Santa Cruz de Capibaribe antes e agora, na gestão do mesmo, a diferença é muito grande. A diferença é muito grande. Então, a gente, quando cresce, principalmente num momento desse, de pandemia, você vê o prefeito agindo de forma correta, na hora certa, crescendo a cada momento, aí vem o outro lado da história, que é as oposições, e tenta tirar aquele brilho de todo o seu trabalho. Mas nesse caso você não identifica uma obra específica, poxa, nisso aqui, o prefeito Edson foi 10. Eu aponto isso aqui. Mas o calçadão, mas o calçadão é uma obra do governo do estado. Eu quero foi conseguido pelo prefeito Edson. E o que é que você então entende como que foi uma coisa que não avançou, que é negativa e que você vai fazer? E isso entra no plano de governo. Nisso aqui, Manassés, eu vou colocar no plano de governo para avançar. Santa Cruz é uma cidade de um grande desafio para administrar. E a gente sabe, por exemplo, se calçou 300 ruas, naquelas ruas que ainda não chegaram ao calçamento, claro que as pessoas têm aquela preocupação. Então, ninguém, Manassés, faz 100%, mas percebemos que já avançou e muito. Vice-prefeito, se o senhor for eleito prefeito de Santa Cruz no próximo pleito, o senhor vai pegar uma cidade que vai ter desafios gigantes.
né? É uma cidade saindo de uma pandemia, como todo mundo saindo de uma pandemia. Eu queria que o senhor me apresentasse o projeto que o senhor tem para duas áreas que foram muito afetadas com essa pandemia, que é saúde e economia. O que é que Dida pensa sobre saúde e economia a partir de janeiro de 2021? Ralf, eu acho que vai demorar a voltar o normal no tocante à nossa economia. Então a gente tem, eu vi agora a importância do Moda Center e a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Eu acho, Luciano, que tem que ter esse elo entre as duas entidades. Por que eu digo isso? Quando o negócio aperta, quem senta? A Prefeitura e o Moda Center. Quando o negócio está bom, existe essa distância. Então, tem que ter esse contato. Não é dizer que Prefeitura vai mandar em Moda Center, o Moda Center vai mandar em Prefeitura, não é bem assim. Mas tem que ter aquela união e ver o melhor que é o trabalho desenvolvido para o povo de Santa Cruz do Capibaribe. Dida, eu estou percebendo as suas respostas ainda muito, como é que eu posso dizer? Eu não vejo pontos diretos, certo? Quando o Manassés perguntou, por exemplo, coisas que se pode avançar. Eu pensei aqui em distrito industrial, eu pensei em construção de hospital, eu pensei numa série de coisas. A questão que Ralf colocou, certo, em relação à economia, por exemplo, eu fico perguntando, as pessoas que têm suas fábricas e sabem que o nosso polo não é têxtil, mais do que porque falta água para essas fábricas. As nossas estradas são insuficientes. Eu conversei com a empresa de ônibus outro dia, disseram que não operam em Santa Cruz com transporte público porque as ruas são irregulares. Tem tanto problema que eu estou sentindo falta de soluções, sabe? Por que eu quero trazer essa pergunta dentro desse contexto? Dida Dinan tem um plano de operações, de ações para Santa Cruz do Capibaribe, porque eu não estou conseguindo vislumbrar essas saídas. Ok. Veja bem, qualquer pré-candidato, ele vai ter o distrito industrial em seu plano de governo. Isso é claro que vai ter. Agora, não podemos esquecer a falta d'água em nosso município, que é um problema sério. Talvez os prefeitos não conseguiram por conta desse problema hídrico. Então, esse é um ponto. Para melhorar ou dar continuidade à nossa economia, eu já falei que tem que ter esse contato, mas eu vejo também, Ney, que essa pandemia mostrou um pouco que dá para viver sem ganhar muito dinheiro. Graças a Deus, as pessoas aqui de Santa Cruz do Capibaribe, que investem, acreditam, e estão tudo bem. Mas, nesse momento, dificulta para todos. O que eu pensei, por exemplo, a merenda de Santa Cruz do Capibaribe pode ser uma saída para aquelas pessoas do campo, para você dar oportunidade entre a Secretaria de Educação e o homem do campo. Eu acho uma saída, Ralf, porque a Prefeitura recebe R$130 mil e investe mais, e gasta mais de R$260 mil. Então, podia ser manter esse contato com os agricultores e ter esse rendimento para que incentivasse também os mesmos a aceitar esse projeto e seria bom para todo mundo. O senhor encontrou uma saída aí para o homem do campo. Agora, por exemplo, o empresário. O senhor citou agora que com a pandemia fica o exemplo que dá para viver ganhando pouco dinheiro. Mas se a pessoa não concorda com isso, se o cara que é empresário, pouco dinheiro para ele não vai servir porque ele tem muita obrigação, e ele espera no gestor uma saída, e aí? Sim, mas a saída seria com os bancos, você entrar em contato, ver um meio assim de financiamento. Eu acho que, se não manter o contato empresário, prefeitura e o Moda Center, acredito que pode dificultar mais, muito mais. Dida, com essa pandemia nós estamos vendo que as receitas públicas elas estão diminuindo muito. Santa Cruz não vai estar diferente e não está imune a essa queda de receita. Inclusive, já apresenta nesse momento uma queda muito drástica e o que se prevê é que o orçamento do ano que vem ele tem uma diminuição bem significativa. Dida eleito prefeito, o que é que o Dida Dinan irá fazer para recompor essa perca de receita que nós teremos?
organizar a prefeitura direitinho, até dar uma enxugada, ver alguma coisa que você pode fazer em termos de despesa do município, porque para você continuar com a gestão, você tem que encontrar saída. Onde seria hoje o ponto de redução dessa despesa? Luciano, tem várias saídas. A gente, essa pandemia do coronavírus, ela tirou muito de tempo todos os gestores, que ninguém esperava, foi uma coisa de repente, mas pode ser analisada, você conversar com a sua equipe e achar uma saída. Eu vejo que tem várias, só que não sabemos até quando vai esse problema e até quando a gente pode contornar esse trabalho que a gente vinha antes do vírus. São 7 horas e 50 minutos, eu vou para um intervalo rápido, só 30 segundos. Na volta, a gente inicia o nosso quadro também com Dida Dinan. Verdadeiro ou falso, daqui a pouquinho depois do intervalo. Você é confeccionista e está procurando malha para este inverno? Na Satex Têxtil você encontra mais de 50 cores em malhas e tecidos. Vá em nossa loja tomando todos os cuidados e confira nossa malha canelada em moletom flanelado, uma ótima opção para o inverno. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Fale com a gente pelo WhatsApp 819-8714-9719. Muito bonito. Derramou ali. Correria para pegar água aqui em 30 segundos, que passa na frente da câmera. Mas enfim, voltou ao normal, que ainda bem que as pessoas não viram o que vocês fizeram. Olha, vamos começar agora essa parte da entrevista, Dida, em que nela a gente pergunta se tal situação que a gente cria aqui é verdadeiro ou falso. Especulação, enfim, uma série de coisas. Você começa dizendo se é verdadeiro ou se é falso e aí justifica aquilo que a gente colocar. Ok. Vou trazer uma coisa simples. Verdadeiro ou falso que Dida Dinan demorou muito para sair do PSB e que isso levantou suspeitas dentro do seu grupo que você talvez tivesse um pé lá e outro cá? Demorou, mas eu estava esperando o momento certo. Quando a deputada Alessandra Vieira conseguiu a presidência do PSDB, eu senti naquele momento que era a minha hora. Dida, verdadeiro ou falso que se Dida fosse prefeito nesse momento, Dida não manteria a licitação de publicidade no valor de R$850 mil? Esses R$850 mil, Luciano, você sabe muito bem que não é bem assim. A prefeitura ela tem que ter essa equipe de comunicação. Em 2017, a prefeitura gastou R$500 mil com licitação. Em 2018, R$500 mil. Em 2019, R$200 mil. Então, essa firma cobra pelo serviço prestado. Mas entendeu? é verdadeiro ou falso que Dida não faria essa licitação? Não, se fosse o valor de 850 mil, eu não faria. Primeiro, antes de dizer se é verdadeiro ou falso, deixa eu mandar um cheiro bem grande para minha amiga vereadora Jéssica Cavalcante. Um cheiro bem grande. Estou com saudade de você, das nossas conversas, Jéssica, mas isso vai passar logo para a gente se ver. Dida, é verdadeiro ou falso que Dida Dinan não era a primeira opção de Edson Vieira e sim era Joselito Pedro? Esses comentários saíram, mas eu não ouvi da boca do prefeito. Então, é verdadeiro ou falso para poder a brincadeira funcionar? Dizer que é falso... Não, se é verdadeiro ou se é falso. Eu disse que não ouvi o prefeito falar, então é falso. Dida. A assessoria cantou a pera, né? Essa é falsa aqui. Dida, é verdadeiro ou falso que você teve um enorme embate com Edson Vieira dentro do governo para ser o candidato a prefeito? Falso. Eu nunca briguei com ninguém, muito menos com o prefeito Edson. O que eu sei é que ele trabalhou muito e passou por momentos difíceis. Na crise da chikungunya, na crise hídrica, foram 7 anos sem chover, na crise financeira e agora
na crise da pandemia do coronavírus. Dida, o prefeito Edson esteve aqui sendo entrevistado e foi indagado se ele teria ou permaneceria ou teria vontade de fazer parte de um futuro governo seu. A pergunta é verdadeiro ou falso de que o Dida não gostaria de ter Edson Vieira fazendo parte de um futuro governo? Eu vou precisar de todos, de Edson, do povo de Santa Cruz de Caparibe. Ora, eu vou precisar do governador Paulo Câmara, do deputado Diogo Moraes, da deputada Alessandra Vieira. Mas eu digo, é verdadeiro ou falso de Edson participando do seu governo como secretário? Não é falso. Edson não vai participar. Mas a pergunta é verdadeiro ou falso que você não gostaria que ele participasse como secretário? Sim, não, eu queria, se for para me ajudar, sem problema nenhum. Ô, Dida, é verdadeiro ou falso os rumores que bateram em bastidores que você só é vice-prefeito hoje porque houve uma intervenção do deputado Diogo Moraes à época? É falso. Eu conversei com o deputado Diogo, mas eu fui convidado através de pesquisa. Mas ele me ajudou muito, ele, a família dele, não vou negar. Eu vou insistir ainda no verdadeiro ou falso de Luciano e vou quase que repetir o dele. Acho que se refere ao seu desejo, porque, por exemplo, isso pode ser bom, pode ser ruim. Né? Em Brejo, há quem entenda que deu certo, um ex-prefeito, o secretário. Em Santa Cruz isso aconteceu, com Toninho e Zé Augusto. Tem várias leituras aí quanto a isso. Dida Dinan. É verdadeiro ou falso entender que o senhor gostaria, o senhor queria que Edson Vieira fosse secretário e, sendo eleito, o senhor pode, inclusive, fazer esse convite? Eu disse que se fosse para ajudar, mas vou deixar claro aqui, falso. Edson não quer ser secretário. O senhor não vai convidar ele, não? Não vou convidar, então falso, né? Então o Edson pode arrumar outro emprego, né? Depois, porque não vai ter vaga na secretaria, não. Dida, eu vou projetar... Neide, tem quem acha que no Brejo deu certo, eu só não sei quem é que acha que no Brejo isso deu certo. Realmente, eu confesso que eu ia a pergunta. Bom, Dida, eu vou projetar agora, aproveitar e mandar um abraço aqui para o Abimário, Bibi e Manuela, que estão nos acompanhando lá na Rua 4 agora, e projetar para o futuro. É verdadeiro ou falso que, se Dida fosse eleito, Dida tentaria buscar uma reeleição, não abrindo vaga para ninguém? É verdadeiro porque eu ia trabalhar para ir para a reeleição. E com certeza eu vou fazer isso. Porque o povo de Santa Cruz me conhece, confia em mim e sabe que eu trabalho com diálogo, visitando os bairros, conversando com as pessoas, indo à Vila do Pará, à Vila de Poço Fundo, os sítios do nosso município. Então, se Deus quiser, eu vou chegar, fazer um bom trabalho e permanecer por mais 4 anos. Bom, você que está nos acompanhando através das rádios, o nosso boa noite. Você tem a opção de continuar na programação da sua emissora. Nós vamos continuar aqui e você pode acompanhar esse programa a partir de agora online, acessando os nossos portais. A todos uma boa noite. E você que está no rádio, continue conosco através então da internet ou na sua emissora. Um grande abraço para você. Eu posso agora continuar? Vocês? Pode. Eu esqueci, o verdadeiro falso que eu ia colocar. Pode ser vocês. Dida. Não, lembrei. Desculpa, Manassés. Perdeu uma vez, agora é Manassés, né? Manassés, tá bom. Eu vou voltar aqui porque tu é o dono da bola, tu vai pegar a bola aqui e vai embora. Dida, é verdadeiro ou falso que Dida, candidato a prefeito, não gostaria de ter como vice Joselito? Demorou a responder. É falso. O Joselito é meu amigo e é um empresário bem sucedido. É um cara que tem a pasta principal, que é a educação do nosso município, fazendo um bom trabalho. Então, se for Joselito, com certeza a gente vai se dar bem. Verdadeiro ou falso, Dida, que uma possibilidade de preencher a vaga de vice na sua chapa é a ex-vereadora Nara Leandro? No momento é falso, porque não tem nada decidido. Agora, Nara... Mas eu falo que como possibilidade. É uma possibilidade? Pode ser. Pode ser. Tem outras mulheres também, tem várias pessoas boas, e a gente vai
ver direitinho, porque o vice vai contar muito. E a gente precisa ter cuidado. Diferente, falando em vice ainda, diferente de outros grupos políticos, né? No seu grupo político há uma liderança, isso é muito claro, e foi essa liderança, o prefeito Edson, que lhe indicou, que anunciou o seu nome como pré-candidato a prefeito. Verdadeiro ou falso que o vice, o pré-candidato a vice, não vai ser escolhido por Dida Dinã, vai ser escolhido também pelo prefeito Edson Vieira? A gente vai sentar e conversar e ver o que é melhor para o grupo. A gente vem com essa união. Eu lembro quando estávamos na disputa, doutor Nanal, Hernando Silvestre, Neto do Coto, Zé Cueca, Joselito, quando o Edson fez aquela reunião e convidou, todos explicou para que fosse feita uma pesquisa e quem saísse melhor seria o pré-candidato. E aí pediu o apoio dos demais. Aí todo mundo aceitou. Eu aproveito a oportunidade e agradeço a eles pela a força, assumir o compromisso, isso é bom. Então, me fortalece na minha pré-campanha, porque a união nesse momento conta muito. Mas eu não entendi, é verdadeiro ou falso? Falso. É falso. O senhor que vai escolher? Escolher o vice? Se eu for... Não, eu já disse no começo. Então vai sentar e conversar, como aconteceu com... então nem é verdadeiro nem é falso. Vai ser os dois que vão escolher. Vai ser os dois. Dida, é verdadeiro ou falso que apesar de seu nome que está posto como pré-candidato, ainda existe dentro do grupo pessoas que defendem a candidatura de Joselito como prefeito? É falso. É falso. A gente está unido e estamos juntos aí. Vamos para a campanha na hora certa, porque o grupo é forte. A gente já percebeu, até na eleição de Alessandra, como muita gente tirou onda, não acreditava, e graças a Deus a gente se juntou e a Alessandra saiu majoritária aqui de Santa Cruz de Capibaribe. E também, pela articulação do prefeito Edson, saiu com uma boa votação no estado, 45 mil votos, que não é fácil. Você entrar de primeira, sofreu muito com as humilhações aqui em Santa Cruz de Capibaribe, como eu sofro também, mas a gente tem um Deus que é maior do que tudo isso e ele sabe o momento certo, na hora certa, então precisamos acreditar. Dida, falando sobre liderança de grupo, eu acho que foi o Ney Lima que falou sobre isso, há uma enorme dificuldade hoje no grupo de oposição Taboquinha em se resolver do ponto de vista de uma candidatura única devido à quantidade de líderes que existe dentro do grupo. O grupo Boca Preta é um grupo bem mais coeso porque a liderança está na pessoa hoje do prefeito Edson Vieira. Minha pergunta é verdadeiro ou falso que é tentador, caso Dida seja eleito prefeito, querer comandar o grupo Boca Preta? É falso ou é verdadeiro que isso será uma tentação para Dida como prefeito? Você disse quem comandar? O prefeito. Dida eleito prefeito, certo. Será ou não tentador? Minha pergunta é verdadeiro ou falso que você será tentado a chamar para si a responsabilidade de ser o novo líder do grupo? Bom, isso aí vai depender muito do meu trabalho, né? Eu acredito que, como as pessoas me conhecem já há muito tempo, o homem do campo, né? Comecei a trabalhar muito cedo, a minha mãe professora me ensinou a respeitar as pessoas, e aí veio a continuidade, estudar em Poço Fundo até a 7ª série, em seguida viajei para São Paulo, né? E foram 12 anos de estrada, e fui vereador por 2 mandatos, acredito que fiz um bom trabalho, me credenciou a ser convidado a vice-prefeito, estou no 4º ano, assumindo com muita responsabilidade, e também, juntamente com o meu grupo, com o povo de Santa Cruz de Capibaribe, hoje sou pré-candidato a prefeito da nossa cidade. Dida, ainda dentro dessa perspectiva de liderança, você está num movimento contrário ao que o seu grupo vinha acontecendo com o seu grupo nos últimos meses. O seu grupo teve uma ruptura, onde, além da perca de um deputado, vários vereadores e lideranças políticas também rumaram com o Diogo Moraes para se afastar do seu grupo.
Nesse momento você tenta desfazer um pouco isso com, por exemplo, a agremiação do vereador Ronaldo Pacas, entre outros que a gente sabe que podem estar se agremiando de bastidores. Mas é verdadeiro ou falso que ligou a luz de alerta e a perspectiva de liderança do Grupo Boca Preta precisa ser revista? Gostaram da minha pergunta? Eu acho que, na minha opinião, o prefeito Edson Vieira, que é a nossa grande liderança, isso aí está bem claro, e quando você, que vai continuar sendo líder, quando eu falei antes que isso depende muito do trabalho daqui para frente, mas por enquanto temos o nosso líder que não pode, é um cara articulado, que merece todo o respeito. Quando você falou se saíram algumas pessoas, mas aí está a presença de Ronaldo Pacas, chegou na hora certa, eu aproveito e agradeço muito a ele. Tem a volta de Mendoncinha também, um cara que tem trabalho aqui em Santa Cruz de Capibaribe, foi secretário, ministro de Educação, fazendo um bom trabalho também. E agora, com a chegada de Ricardo Teobaldo, que tem um trabalho prestado não só em nosso município, mas toda essa região, que veio para fortalecer o grupo, e também Armando Monteiro, que está aí, já deixou bem claro que não se junta com o PSB. Acredito que vai ser um grande reforço também para a nossa campanha, e aproveitar a oportunidade e agradecer ao prefeito Edson pela articulação. A minha última pergunta, a penúltima, vou fazer outra ainda no final. Quando o senhor, há 4 anos atrás, o senhor estava ali na pré-candidatura para vice-prefeito, e durante a campanha, eu lembro que o senhor falava nos discursos e até algumas entrevistas que dava, que o senhor seria um vice que iria estar sempre na prefeitura e que o senhor teria um gabinete, uma sala sua na prefeitura para ajudar o prefeito a governar. É verdadeiro ou falso que essa sala não existe na prefeitura? A sala existe, sim. Então é verdadeiro. Como é falso? É verdadeiro ou falso que a sala não existe? É falso. A sala existe. A sala existe, então é falso. Desculpa. O primeiro vice-prefeito que tem uma sala, um gabinete em nossa cidade, não quero falar dos que já foram vice, mas isso foi uma promessa de campanha, Ney. E graças a Deus o prefeito montou esse gabinete para mim, e graças a Deus também eu recebo essas pessoas, até que vêm da Vila do Poço Fundo, Pará, dos sítios, aqui de Santa Cruz de Capibaribe, dos bairros mais próximos, e a gente conversa e eu levo a demanda para aquela secretaria, falo com o prefeito às vezes quando ele viaja, então eu tenho ajudado muito com esse trabalho. Antes de eu perguntar meu verdadeiro ou falso, deixa eu só mandar um cheiro bem grande para a Paudinha, que está nos assistindo. Cheiro. Um abraço para a Paudinha. Dida, é verdadeiro ou falso que você teve resistência de votar no Armando Monteiro na última eleição? É verdadeiro. Quando eu vi Armando Monteiro, bem antes, com a turma, que eu não tenho inimigos políticos, eu tenho adversário. Então, ele falando que estava com o Zé Augusto, com a turma, para que pudesse derrubar o nosso grupo, então eu disse que não votaria nele. Em seguida, inverteu a coisa. A turma dos Taboquinhos, o grupo aqui de Santa Cruz de Capibaribe, eles acompanharam a campanha de Paulo Câmara, então não tinha como permanecer. E eu vi todo o grupo, a minha segurança na política, que é o prefeito Edson, a deputada Alessandra, os vereadores, deputados federais, o senador Fernando Bezerra Coelho, ali em cima do palanque, aí pesou, eu assumi o compromisso e eu acho que foi na hora certa, porque ele entendeu e hoje com certeza vai participar da campanha com o nosso grupo. Dida, caso você realmente se confirme como o candidato, porque agora é pré-candidatura, mas caso se confirme mesmo a sua candidatura na convenção, o senhor vai para a disputa. É claro que quem entra para a disputa entra para ganhar, mas como é jogo político, pode também perder. É verdadeiro ou falso que se por acaso o Dida perder essa eleição, não será mais candidato a nenhum cargo público? É verdadeiro. Eu trabalhei muito
nos mandatos de vereador, e eu queria crescer na política, não passando por cima de alguns amigos, algumas lideranças, não é isso, mas você tem que sonhar na frente. Eu não vejo nenhuma dificuldade você ser vice-prefeito, prefeito e voltar para vereador. Isso aconteceu com o Tony Gel, não lembro bem se ele era prefeito, em seguida, aí foi candidato a vereador, eu acho normal. Hoje é deputado estadual, isso é normal. Mas eu não quero dizer também que vou fugir da política, sair fora do meu grupo, de apoiar alguém. Mas o meu pensamento hoje é ganhar a eleição, assumir em 2021 e ter, com certeza, 8 anos de mandato, porque quando eu pegar essa prefeitura, o trabalho vai funcionar como vem funcionando com o prefeito Edson, melhorando a cada dia. E me permita só quebrar aqui o ritmo da coisa. As 3 vezes que Manassés se colocou perguntando sobre a candidatura de Dida, ele botou uma certa, se for realmente candidato, você tem dúvida, Manassés? Nesse momento é pré-candidatura. Ele não é candidato. Se ele disser aqui que é candidato, ele está cometendo um crime eleitoral. Por isso que eu estou colocando que ele é pré-candidato. Se você chegar a ser candidato e tal, aí eu pensei que você tinha dúvida, mas é só por uma questão formal mesmo. Acho que Ralf quer só apimentar o negócio aí. Liga não, Manassés. Quer dizer que você tem que achar nada aqui, você não estou conversando com o Manassés. Liga não, Manassés. Ele gosta de ficar botando terra nas perguntas dos outros. Dida, é verdadeiro ou falso que se Dida for eleito, não mexerá no quadro de secretários da atual administração? Falso. Tem que dar uma melhorada boa. Eu acredito que cada um está fazendo a sua parte, mas até por conta do tempo, são 8 anos de mandato, então tem que montar uma equipe boa e mostrar a Santa Cruz do Capibaribe como a gente vem mostrando, melhorando a cada dia, conversando com as pessoas. Eu vou trabalhar sentindo, por exemplo, as necessidades de cada bairro, como falei antes, dos sítios. Isso é importante, porque prefeito ele não pode ser só de gabinete. Ele tem que ir para a rua, conversar com as pessoas, olhar como é que anda a situação. Isso aí eu não sinto essa dificuldade, porque já faço há um bom tempo, entendeu? Então, eu queria muito que as pessoas confiassem em mim, sabe do meu comportamento. Eu costumo falar que muita gente aí fala que é honesto, aquela coisa toda, e eu fico pensando, já participei de 2 campanhas para vereador, participei em 2004 com o doutor Nanal, enfrentando aquela bocada muito boa, enfrentar Zé Augusto no auge, e em seguida, 2008, fui novamente com Edson. Em 2012, a gente disputou com 81 candidatos, e você também trabalhou comigo na Câmara. Eu fui o 4º, eu consegui 1.845 votos, e hoje vice-prefeito da cidade é atuante. Então, eu já mostrei, assumi a prefeitura por 2 vezes, 23 dias na primeira e 11 dias na segunda vez, e graças a Deus o povo sentiu que eu tenho condição, tenho experiência na administração e com certeza farei um bom trabalho. A última pergunta. A questão do posicionamento de pré-candidato de Santa Cruz com o governo Bolsonaro tem sido meio confusa, emblemática, causada até confusão. O Alan, inclusive, que é pré-candidato, ora falou mal do governo, ora defendeu o governo. E isso causa aí algumas reações. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro ou falso entender que Dida Dinan simpatiza com o governo Bolsonaro? É falso. Veja bem, eu respeito muito o governo Bolsonaro. Ele está passando um momento difícil, como a gente passa aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Muita gente quer que abra o Moda Center, outras pessoas têm medo das pessoas que vêm de fora e possa, como vem crescendo aí, o número de infectados. Então, isso é prejudicial, é preocupante. Mas o governo Bolsonaro, eu vejo o seguinte, ele já mandou 663 mil aqui para a saúde de Santa Cruz do Capibaribe. O deputado federal, que tem ajudado muito, Fernando Bezerra Filho, conseguiu R$1 milhão em Brasília. Essa semana,
o senador Fernando Bezerra Coelho conseguiu mais R$1 milhão, eu passo aí na Caixa Econômica, passo no Banco do Brasil, vejo aquelas filas recebendo os R$600 daquele auxílio, então eu não posso falar do presidente, eu não posso falar. Então eu vejo que ele está passando dificuldade, mas também tem ajudado, principalmente a nossa cidade, e o meu pensamento é de chegar em janeiro e pedir ao senador Fernando Bezerra Coelho, ao deputado federal Fernando Filho, para que possa conseguir água para a nossa cidade, através também do presidente Bolsonaro. Política não se faz com briga, política se faz com diálogo, política se faz cobrando. Como eu disse antes, eu vou precisar do governador Paulo Câmara, da deputada estadual Alessandra Vieira, do deputado estadual Diogo Moraes, de todos em prol da cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Dida, muito obrigado pela presença aqui no estúdio. Só a gente perguntar se é verdadeiro ou falso que Dida é o maior forrozeiro da região. É verdadeiro, né? Porque eu gosto de forró. Deixa eu fazer uma pergunta do verdadeiro ou falso, então. Vamos fazer o seguinte. O senhor vai só dizer se é verdade. Olha, preste atenção. O senhor só vai dizer se é verdadeiro ou falso, não explique. Certo? Okay. Nem se alguém perguntar depois. Ficou com medo agora. Só diga se é verdadeiro ou falso. Você vai botar, né? É verdadeiro ou falso a história da toalha? Da toalha? Sim. É verdadeiro. Cerrou. Dida, muito obrigado. Esperamos receber aqui você mais vezes. Obrigado. Ninguém pergunte a Dida o que é isso. Antes de Dida agradecer, deixa eu só mandar um abraço aqui para um amigo nosso em comum, que é o Paulinho, da Espaço Texto, está nos assistindo. Um abraço, Paulinho. Um grande abraço, meu querido Paulinho, Roberta, sinta-se abraçado. E dizer aqui uma coisa, viu? O Zé Augusto esteve aqui, aí reclamou que a gente não estava reconhecendo as virtudes dele. Luciano achou uma grande virtude. O sapato dele, segundo Luciano, estava muito bonito. Agora, eu vou te contar, viu? O sapato de Zé Augusto não dá metade para esse tênis que Dida dá. Moderno, né? Esse tênis não fala português, não, viu? Por isso que quando eu perguntei se ele era o maior forrozeiro, Ralf, ele demorou um pouco, porque dançar forró com esse tênis aí é mais complicado. Eu não sou o melhor forrozeiro. Existem vários forrozeiros bons. Aproveito e mando um abraço a todos os forrozeiros de Santa Cruz do Capibaribe. Agradecer a Alberto Grilo, que também vai dar uma oportunidade aí no Forró Online, vai ter aí, e a gente conta com essas pessoas do bem de Santa Cruz. Só surge uma pergunta aqui no WhatsApp, diz que a pergunta é a seguinte: é verdadeiro ou falso que chegando aos 60 a toalha agora é de papel? Vamos cortar o assunto da toalha. Ninguém pergunte a Dida sobre essa história. Ele já disse que é verdadeira, então não precisa saber o que é. A todos, então, um grande abraço, Dida. Vamos receber você aqui mais vezes, como eu falei. Muito obrigado. Obrigado, Ney. Obrigado, Luciano. Obrigado, Manassés. Obrigado, Ralf. Um abraço ao pai de vocês, são Pastor Mauro, Lenildo Borges, o teu pai. Zé Maria. Josias, que está no sítio, não? Não está não. Ele está em casa. Abraço a todos os meninos, abraço a todos que acompanharam através da live. Aqui o negócio é sério, a boca é quente. E são quatro profissionais. A gente pensa uma coisa em casa, chegar aqui vem outra diferente. Mas é coisa que faz parte da vida, faz parte da política e a gente está aí. Vamos. É que quando a entrevista obrigado, é no rádio... Ronaldo, Geraldo, Gilberto, Júnior e Deraldo, obrigado a todos. Quando a entrevista é no rádio, a assessoria fica do lado, bota um papelzinho. Aqui Geraldo fica fazendo assim, ó. Voltaremos amanhã, muito obrigado pela... Voltaremos segunda. Muito obrigado pela sua audiência. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardial, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar.